Na Independente, Esportes em Desfile. Agora 2h06, 39 graus e 5 décimos a temperatura. Muito boa tarde para você. Estamos de volta com Esportes em Desfile. Patrocínio Apomedil. Chegou o novo óleo lubrificante genuíno da Mercedes-Benz. Confira na Apomedil. Em Lajeado, na BR-386, quilômetro 347, telepeças 3726-8040. Roque Tratores, tratores seminovos, pequenos, médios e grandes, de todas as marcas. RST 453, quilômetro 28, no bairro Floresta Lajeado. Telefone 3748-0597. NET, ligue agora para 10.621 e assine a melhor cobertura do futebol. NET, o mundo é dos nets. E Lojas Prata, a maior liquidação da história é agora na Prata. Venha comprar em até 5 vezes com descontos de até 60%. Lojas Prata, sua vida nos inspira. 2h07, 39 graus e 4 décimos a temperatura, 33% a umidade relativa do ar. Incrivelmente até, pelo fato de o Grêmio anunciar que jogarão os reservas, aumentou muito a procura de ingressos para o Grenal do próximo fim de semana em Erechim. Mas o Grêmio não anunciou isso agora, né, Moisés? Sim, anunciou na quarta, né? Não, o Grêmio já tinha mais ou menos, estava projetando de não jogar com os titulares do Grenal, né? Desde que o jogo foi confirmado para Erechim. A procura aumentou, mas... Aumentou. Mas deve ser por parte da torcida do Inter, então. Provavelmente, porque o Internacional agora vai... Claro, o Internacional tem 2 motivos, Moisés, para ir com o time titular. 2 motivos. Eu não sei qual é que é o 1 ou é o 2. Um motivo é que o Internacional só tem o Campeonato Gaúcho. A parte física da pré-temporada foi realizada. Está resolvido. Agora tem aquele trabalho normal até o final do ano. Manutenção, um pouco isso, um pouco aquilo. E agora é a situação de jogos. Tem que jogar, tem que começar a jogar. Então, você vai arrumar jogos amistosos contra Flamengo de São Valentim, São Paulo de não sei o quê? Não. Você vai aproveitar agora o Campeonato Gaúcho. Isso é um dos motivos. O Inter não tem outra competição. O outro motivo que o Internacional tem para ir a Erechim é que o Inter vendeu os direitos... vendeu o evento para o Ipiranga e lá tem uma cláusula que diz o seguinte: é 2x se for com o time completo. Se for com o time B ou misto, ou sei lá, aí é meio x só. Diminui a cota mais da metade. Então, o Internacional tem 2 interesses para ir lá. O Grêmio, a gente sabia que o Grêmio ia jogar uma partida decisiva no meio da semana, que era a da pré-Libertadores. Se tivesse perdido a vaga, aí mesmo que não ia com os jogadores, para não expor o grupo mais ainda para a vaia do torcedor. Como ganhou, o que vai fazer? É aquela velha história. Já tem gente que saiu do jogo, em vez de ir para o chuveiro, foi para o departamento médico. Está classificado, está tudo certinho, agora vamos... tem que cuidar disso. O Grêmio, a pré-temporada do Grêmio foi a toque de caixa. O Grêmio não teve uma pré-temporada só. Não, popa um pouco fulano. Não, tem gente que desceu do avião em Porto Alegre, pulou cordinha e goleirinha, fez um trabalho, entrou no avião e foi a jogar o primeiro jogo, que é o Vargas. Quer dizer, então o Grêmio estava no pavor para eliminar a vaga. Não é agora que vai botar os titulares. Já tinha sido anunciado isso antes. Eu acho que tem mais um motivo até, Jaci. O Inter só empatou com o Novo Hamburgo, né? Ele está tentando apagar aquela imagem inicial que ficou, né? De atuar bem, mas não ganhar. Não é bom não ganhar do Novo Hamburgo, por exemplo, né? Com certeza, né? Mas, e outra coisa, está se falando muito, e o Inter também já adotou essa postura em outros momentos, e eu jamais condenei, porque eu acho que se existe um planejamento e existe prioridades. Está se falando, olha, o Grêmio está menosprezando e está estragando mais um clássico Grenal. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que o Jaci fez algumas colocações importantes. O Grêmio está com um time realmente esgotado de uma pré-temporada onde você cai direto em 2 jogos decisivos, onde o Grêmio praticamente estava decidindo a sua vida, né? Ainda a gente brincava, o Grenal do ano passado ainda não tinha terminado, agora ele terminou, né, Moisés? Porque se o Grêmio cair fora para a LDU, o Grenal do ano passado ainda ia ter mais importância. Exato. Agora ele perdeu um pouco de importância em relação ao resultado. Ficou 0-0 na despedida do Olímpico.
mas não ficou, né, Como aquela a despedida da Libertadores. Exatamente. Então o Grêmio conseguiu passar por cima disso. Então teve uma série de situações que eu acabo concordando com o Grêmio na manutenção desse time que jogou ontem. E o final do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Grêmio teve uma decisão a cada 4 dias. O Internacional teve um jogo a cada 4 dias, meu Deus. O Inter não está decidindo nada no final do Campeonato Brasileiro. O Inter só estava cumprindo o carnê. Então, o desgaste dos jogadores do Grêmio, naquela reta final para buscar, no mínimo, a vaga da pré-Libertadores, foi muito grande. Os jogadores tiveram que se doar bastante. E aí eles entraram em férias e voltaram. E o que aconteceu nas férias? Já foi um trabalho de uma semana num lugar, embarcaram, ficaram uma semana fora do país, né? Para poder fazer uma adaptação de altitude, e aí você passa da vaga, é óbvio, mas isso aí a gente conhece muito bem, que tem jogador que não vai, cara, e estava definido isso, eu acho. Se bem, o time até que tem pelo menos uma cara um pouquinho melhor, né? Ontem foi brabo, hein? Não, é que também não dá. E essa meninada existe o seguinte, eu acho que o Grêmio errou, na verdade, aí é uma leitura que eu faço, o Grêmio errou no seguinte, esta meninada, ela tem uma adaptação de comando com o que estava comandando lá, o Mabilha. Então os meninos conhecem, o Mabilha conhece. De repente, não é uma coisa que o Roger... o Roger não é um cara diferente do que o Mabilha, mas não tem o conhecimento das manhas do dia a dia, não sabe. O Mabilha é só num olhar, às vezes, meu filho um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. O jogo em Bento, por exemplo, dava um gol e eu abraçar o Mabilha. Então, tu tem uma ligação de paizão. E quando chega alguém ali que é do time profissional, diz, pô, acho que a minha responsabilidade aumentou agora, porque ali está o auxiliar do Vanderlei Luxemburgo. Esse cara, se ele disser que eu tô fora, amanhã eu tô fora. E com o Mabilha não tem esse tipo de pressão para os meninos. Eles, pô, é o Mabilha. E teve soberba, né, Jaci? Porque ontem o Grêmio foi para um treino visando o Clássico Grenal, inclusive trocou o treinador. E daí tomou 4. É, isso aí. Ele foi lá, olha, a gente vai bater uma bolinha com o São Luís aqui para se preparar para o Grenal. O São Luís trocou de técnico, não quer dizer, não tá. O São Luís perdeu aonde? O São Luís empatou com o Cruzeiro em casa. E aí deixou de ganhar 2 pontos, o que não é o fim do mundo no começo de competição de Campeonato Gaúcho. Perdeu para o Lajadense, porque se o jogo do Lajadense fosse lá e o Lajadense tivesse perdido, com certeza não ia ser demitido o treinador do Lajadense. Com certeza. Não ia. Ganhou aqui o Lajadense por 2-0, e aí o treinador foi demitido. Então o Grêmio deve ter pensado, os caras estão atrapalhados. E aí tomaram 4 só de coco, né? Os 4 de cabeça. Me preocupei com o goleiro do Grêmio. O Matheus foi muito mal, né? Achei ele um goleiro assim que preocupou bastante o torcedor. Completamente inseguro e não só nos lances dos gols, né? Teve outros lances todo ali. Jogo, né, Felipe? Não teve nenhum lance assim que... Ele não mostrava reflexo durante o jogo, né? Parecia perdido, o tempo da bola ele não achou em momento algum. E teve uma outra situação desse time B, não sei até que ponto vocês acham que isso possa ter atrapalhado, mas começou a se trabalhar com o Antônio Lopes Júnior. Aí ele pediu o boné. Aí veio uma bilha da Copa São Paulo para pegar o time. E agora entrou o Roger. Foi 3 treinadores assim, em menos de um mês. Fizeram um laboratório de comandante. Eu achei que Cada dia uma cara diferente. Ontem o Grêmio pensou bem mal o jogo. Por exemplo, por que o Misael não jogou ontem, se ele vai jogar o Grenal? Pois teve algumas situações ali. Por que o Leandro não jogou ontem? Não jogou contra ninguém? Leandro não jogou contra ninguém. Ficou na arquibancada ontem, né? Ficou na arquibancada. Não sei qual é o tipo de preservação que ele possa ter. Enfim, complicado. Gente, o William José jogou quanto tempo contra o LDU? Um tempo? Jogou um tempo. Daí tudo bem, até se entende. Eu achei que ele tinha jogado menos. Mas 45, né? Um guri novo, né? Não, e depois eu tava... O moçado podia ir pro jogo. O Tony não jogou nem 1 minuto. Poderia ter jogado ontem. O banco de ontem poderia ter sido melhor já. Já poderia ter sido um banco melhor. Até porque ontem o Grêmio não trabalhou. Foi folga ontem do time profissional? Eu acho que o Grêmio achou que é um jogo meio jogado. E tomou uma chinelada, uma tamancada, né? E aí é bom que acontece isso. É bom para saber que tem coisas que tem que ser melhor projetadas. Por isso. E gostei do time do interior não estão aí para cumprir o carnê também. Eles tomam, de repente, um jogo aqui, outro lá, é um campeonato dificílimo para
para o interior, né? Os próprios jogos entre eles. Você olha o Passo Fundo. Passo Fundo lá no começo, Passo Fundo, só no Complexo Esportivo da Ubra ganhou 4 pontos já. Ganhou 1 do Internacional e 3 ontem contra o Canoas, velho. Quer dizer, então, fora de casa, buscou 4 pontos fora de casa. É uma coisa... Esse campeonato é sacana, né, Jaci? O Novo Hamburgo agora está sendo rebaixado pela tabela. Ele está fora, ele está entre os 3. Se o Novo Hamburgo ganhar no fim de semana, mesmo que seja um jogo a mais, e o Lajadense... O Novo Hamburgo joga o fim de semana? Posso até ver a tabela aqui. São Luís. É contra São Luís e em Juí. Lá em Juí. Se o Novo Hamburgo... Quer dizer, tá aí uma grande oportunidade para o Novo Hamburgo ficar mais enrolado ainda. Porque agora o São Luís também adquiriu agora uma moral, né? É, Eu não sei onde o Pelotas joga também. O Pelotas joga com o Santa Cruz em Santa Cruz. É, isso aí. Quer dizer, um técnico, um time que perdeu o técnico e o outro que está com o técnico escorregando, que é o Santa Cruz. Muita gente achou que já ia ter caído no último, né? E se fala no Tonho Gil para ir para o Futebol Clube de Santa Cruz. E no Julinho Camargo para o Pelotas, Moisés. O que o Pelotas está argumentando, Jaci, é que não fechou nem com o Julinho Camargo e nem com o Argel, porque os dois estão extrapolando nos valores. Tu pode ter certeza absoluta de que eles não estão pedindo menos que 30 mil por mês. Nenhum dos dois está pedindo menos do que 30 mil por mês. É que o Juninho, ele tem no histórico o Grêmio, né? Não acrescentou nada ao Grêmio, mas está no histórico. Rodada do fim de semana. Esportivo e Lajadense na Montanha no sábado, o único jogo do sábado. O Lajadense está jogando aí o torneio da polenta, pelo jeito, né? Foi o Juventude fora, o Veranópolis fora, e agora o Esportivo de Bento tá mais ou menos só no pão e vinho. No domingo, 5 da tarde, Internacional e Grêmio, Grenal, no Colosso da Lagoa. 6 da tarde, no Complexo da Ubra, Canoas contra a equipe do Cruzeiro. O São José joga mais uma no Passo da Areia e vai encarar o Passo Fundo às 6 da tarde. Também às 6 o Veranópolis e Cerâmica, lá em Veranópolis. Às 7h30 em Santa Cruz. Santa Cruz e Pelotas. 7h30 também tem Juventude e Caxias. E às 8 da noite, o São Luís vai encarar o Novo Hamburgo. Eu quero só fechar meu raciocínio de antes aqui. Eu falava que esse campeonato ele é sacana, ele é danado. Nesse momento, o Canoas está escapando, por exemplo, tem 4 pontos. E ele é o penúltimo colocado na chave B. Ele tem um ponto só a mais que o Lajadense, um ponto a menos que o Lajadense, né? Isso. O Santa Cruz tem 1 ponto. O Pelotas não fez e o Novo Hamburgo estaria caindo com 2. Se o Novo Hamburgo ganhar o jogo do fim de semana e o Lajadense perder, ele já tem 5 pontos. Dependendo do saldo, né? Ele já passa até do Lajadense. E tem uma... É complicado isso. A tabela do Lajadense, eu sei que o Lajadense depois vai jogar em casa, né? Mas a tabela... Nesse momento, Moisés, eu não sou louco de dizer que não vencer, ou, por exemplo, só voltar com 1 ponto de Bento é uma coisa muito ruim. Agora, já não vai ser um grande negócio. O Lajadense precisa jogar, precisa buscar esses 3 pontos. Mas por quê, Felipe? Eu acho que precisa, Moisés, porque a sequência depois apresenta Internacional, e o Inter é o favorito, mesmo jogo acontecendo em Lajeado, e sai de novo o Lajadense para jogar contra o Canoas, Moisés. Essa é a sequência. E daí encara o São José em casa. E depois recebe o São José aqui. Quer dizer, vai ter... Olha essa sequência. Esportivo fora, Canoas fora. E quando joga em casa é o Inter. É por isso que eu estou colocando de que eu acho que amanhã o Lajadense tem que buscar os 3 pontos. O Lajadense tem 3 jogos em casa ainda, né? O Inter, o São José e o Santa Cruz. Nesse primeiro turno. O São José, Moisés, se vencer o fim de semana o time do Passo Fundo, lá no Passo da Areia, já é um dos classificados. Não, e já livrou o rebaixamento. Não, claro, já vai com 12 pontos deu, né? Exato, não. E aí é sério candidato a título do interior, né? Título do interior. E as informações... esse corre pelo interior, né? Sim, claro. Mesmo sendo de Porto Alegre. Sim, claro. São José. Porque está concorrendo à vaga, né, Moisés? Sim. A classificação, rapidamente. Caxias, 7 pontos, é o primeiro, na chave do Lajadense. Em segundo, o Lajadense tem 5. Em terceiro, o Passo Fundo tem 5. E em quarto, o Cerâmica tem 4. Cruzeiro tem 3. O Grêmio tem 3, o Cruzeiro tem 2, o Novo Hamburgo tem 2 e o Pelotas não pontuou. O que preocupa ali no Novo Hamburgo é que ele tem um jogo a mais, né? E tem uma... Se o Novo Hamburgo não vencer o São Luís, ele vai ficar com 2 pontos, se ele perder o jogo, é com 5 jogos já, né? Esse jogo é muito duro. O São Luís está com muita moral e o Novo Hamburgo também está com moral porque empatou com o Inter. O São José é o líder, tem 100% de aproveitamento. Uma curiosidade aqui na campanha do São José: em 3 jogos não levou gol.